Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo tem muita notícia boa para você, hein? Pedro Martins está fora. Além disso, tudo sobre o amistoso entre Santos e Red Bull da Alemanha. E para encerrar as manchetes, o Santos deve receber uma indenização milionária diretamente da FIFA. Vamos falar então tudo sobre essas informações, notícias boas para você no dia de hoje. Bem, vamos começar com Pedro Martins. Pedro Martins, que era CEO do clube, que era o diretor mais importante abaixo de Marcelo Teixeira na hierarquia do clube, foi demitido, ou melhor, pediu demissão. Pedro Martins que disse, ele alegou ali, que estava incomodado como a estrutura de organização do clube, a estrutura organizacional do clube se dava neste momento. Ele reclamou ali sobre o Rodrigo Zogaib, que faz parte ali do departamento médico, fez reclamação também sobre outras pessoas que trabalham em outros setores do clube, e ele disse que o Santos hoje tem um modelo arcaico de gestão. E com isso, ele deu um ultimato ao presidente Marcelo Teixeira nessa manhã, chamou ali o Marcelo Teixeira para uma reunião na manhã de terça-feira, e ele disse, olha, ou a gente resolve isso, ou a gente começa a organizar o clube por dentro, ou eu tô fora. E aí, como o Marcelo Teixeira disse não a ele, então ele pediu o boné, pediu a demissão. É claro que isso é a versão do Pedro Martins, né? Mas o Santos também avalia o trabalho de Pedro Martins como um trabalho muito ruim, muito fraco. E isso a gente pode ver que na carreira do Pedro Martins, ele passou aí pelo Cruzeiro, passou pelo Botafogo e agora ele estava aí no Santos. Já passou também por outros clubes, mas clubes aí de menor expressão. No Botafogo, ele, por mais que quando falam sobre Pedro Martins, dizem que ele conquistou a Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, mas a função dele no Botafogo não era de CEO, ou seja, ele não tomava decisões. Ele trabalhava internamente no clube. Mas decisões como contratação de treinador, contratação de jogador, planejamento do clube, nada disso passava pelo Pedro Martins. Por quê? Porque ele ainda era um rapaz jovem, era um rapaz ainda que, pro futebol, que conta muita experiência, ele não tinha isso. E por isso que a gente viu ele pagando, ou melhor, oferecendo uma multa de 15 milhões de reais ao Pedro Caixinha. Ele foi demitido antes mesmo do meio do ano e o Santos teve que pagar aí todo esse valor para um treinador que não teve condições de levar o Santos a pelo menos uma condição melhor aí no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que ele ficou muito no começo, né? Mas o Santos de fato não conseguiu desenvolver em campo. E ele, além disso, trouxe, por exemplo, o Gabriel Veron. Foi ele que bancou a contratação do Veron. Tanto é que quando ele estava no Cruzeiro, ele também fez a mesma contratação. E a gente vê que o Gabriel Veron, ao invés de ser solução, é problema. Ele hoje, para o Santos, é um cara que não faz diferença alguma e é um cara que, pelo contrário, ele traz problemas. Ele traz aí problemas extracampo, ele traz consigo uma bagagem muito ruim. Porque eu acredito que quando o elenco olha para um cara que está descompromissado, um cara que não mostra muita vontade, o elenco meio que começa a descartar aquele cara. Fala, pô, esse cara aí, se eu ficar próximo dele, ele pode trazer coisas ruins para mim. É como se fosse, assim, com respeito, só querendo fazer uma comparação, uma laranja podre no meio ali. Então, as contratações de Pedro Martins, as ações de Pedro Martins, inclusive aquela entrevista que ele deu falando sobre o que acontece no clube, etc., eu acredito que isso mostra que ele é um cara que estava pensando diferente de Marcelo Teixeira. Eu sei, e eu critico muito o Marcelo Teixeira aqui. Ele é um cara que eu vejo que ele trabalha de fato com um modelo arcaico de gestão. Ele acha que ainda a gente está em 2002, 2005, 2004. Eu sei disso. Mas eu também penso que o Pedro Martins era muito papo e pouca ação. Era muita falação, ideias do que fazer, mas sem execução alguma. Sem mudança de fato, né? Então eu vejo que o trabalho de Pedro Martins foi muito ruim. E é claro também que o que fez com que o Pedro Martins chegasse até o Santos foi muitas questões políticas, envolvendo não só política no esporte, mas também política mesmo. Ele é filho do Edinho Silva, filho do presidente do PT. Então o Santos, quando fez essa contratação, fez uma contratação pensando politicamente também. Porque o Santos queria ter livre acesso à presidência da República para conseguir ali a compra do CT Meninos da Vila. Então, foram muitas coisas envolvendo essa contratação de Pedro Martins e que no final de tudo
mostrou-se que foi uma contratação ruim, uma contratação errada. Até porque se você não analisa como a pessoa é no dia a dia, como a pessoa pensa sobre futebol, se você só analisa de forma política, infelizmente, você está fadado a ter uma contratação ruim, a ter um desempenho ruim como foi de Pedro Martins. Bem, fico feliz por isso, tá? Não por ter uma pessoa desempregada, que a gente nunca fica feliz por isso, né? Mas, assim, espero que comece uma reestruturação no Santos. Eu digo sempre, repito, a única forma de ter um clube profissional, de ter pessoas profissionais envolvidas ali na direção do Santos, é que o Santos se tornando uma SAF. É o Santos deixando de ser o modelo associativo como é hoje, se tornando SAF. É o que a gente tanto deseja, é o que a gente sempre bate na tecla aqui no canal, né? Bem, vamos falar agora sobre Santos e RB Leipzig, time da Alemanha, o Red Bull da Alemanha, que já está na verdade aqui no Brasil, e amanhã, nessa quarta-feira, fará um amistoso com o Santos, tá? Então, Santos e Red Bull Leipzig da Alemanha será um amistoso ao vivo no Sport TV, às 19 horas, 7 horas da noite, na quarta-feira. Então, nesta quarta-feira, Santos e RB Leipzig, às 19 horas. Para esse amistoso, o Santos deve levar somente o Neymar e mais 2 titulares, os 2 que não jogaram, inclusive, contra o Vitória. Então, o Escobar e Zé Ivaldo, que estiveram suspensos aí na última partida, devem jogar como titular. Mas o Santos pretende utilizar todo o elenco ali, ou todas as pessoas, né, os jogadores que não estavam envolvidos nas últimas partidas, dar chances aí para que eles possam jogar. É óbvio, vai ser um amistoso, então ninguém vai levar a sério isso, mas também espero que o Santos não tome uma sacolada aí, porque senão seria uma vergonha, né? O Santos deve jogar com a seguinte equipe, tá? Então vai jogar aí João Paulo no gol, o JP Sherman na lateral direita, Luizão e Zé Ivaldo fazendo a dupla de zaga e o Escobar como lateral esquerdo. O Bom Tempo deve jogar ali na volância junto com o Rian. Isso aí é algo que eu quero ver, viu? O Rian e Bom Tempo jogando junto. Muito legal que o Rian deve ter oportunidade como titular. Esse moleque é muito bom de bola. E o Neymar ali fechando o meio de campo. Aí, na ponta direita, ou melhor, na ponta direita deve jogar o Tassiano, tá? Na ponta esquerda deve jogar o Veron. Se não for o Veron, será o Matheus Xavier. E o Tiquinho Soares completando a equipe do Santos, a equipe titular para este amistoso, tá? Então, repetindo, será em Bragança Paulista esse jogo, às 19 horas, 7 horas da noite, quarta-feira, com transmissão do Sport TV, amistoso, mas é interessante para a gente ver aí peças que não estavam jogando nas últimas partidas. Inclusive, Julio Furch deve jogar nesse jogo, hein? Ele deve, pelo menos no segundo tempo, ganhar alguns minutos aí, ganhar oportunidade, ele que não jogou nenhuma partida ainda nesse ano. E a última informação desse vídeo, e muito importante para você, santista, o Santos deve receber uma indenização milionária diretamente na FIFA. O Santos que entrou com recurso aí na FIFA porque o Almeria, time da Espanha, fez a compra de Kaique. Não sei se você lembra do Kaique, vou deixar uma foto dele aqui para você lembrar quem que é o Kaique. Kaique é zagueiro, foi menino da Vila, revelado aqui na base do Santos, e o Santos fez a venda desse jogador para o Almeria da Espanha. E o Almeria não fez o pagamento aí de 3 parcelas dessa aquisição, né? A aquisição, o valor total dessas parcelas, gira em torno aí de 2.700.000 euros. Além disso, tem mais 5% pelo tempo de atraso aí desse não pagamento do Almeria. E a FIFA deu o sinal verde para que o Santos receba a indenização ou o Almeria se acerte com o Santos para conseguir quitar essa dívida, né? Em reais, o Santos deve aí, se de fato esse pagamento for feito, receber cerca de 20 milhões de reais. O Santos que está precisando muito de dinheiro, inclusive para se livrar aí de próximos transfer bans, seria interessantíssimo que o Santos recebesse esses 20 milhões aí de repente, né? Algo que o Santos não estava esperando. Mas é claro que o Santos vai avaliar também, não somente receber esses 20 milhões, mas o Almeria deve propor ao Santos aí a devolução do jogador para quitar a dívida. Só que a princípio o Santos não tem interesse em ter o Kaique de volta. O Kaique que despontou bem na base do Santos, porém ele não tem porte de zagueiro, né? Ele é um zagueiro muito baixo. Ele deve ter ali, se eu não me engano, são 1,82 m, até no máximo 1,84 m. E ele é um cara que tem até uma boa saída de bola e tudo mais, mas ele costuma falhar bastante aí em bolas aéreas. Ele tem uma certa dificuldade com as bolas pelo alto. Então a gente
não deve ver ele vestindo a camisa do Santos, o Santos que deve optar aí por receber esses 20 milhões de reais. Ajuda, hein? Para um time que está endividado, um time que está vendendo o almoço para comer a janta, é uma boa, não é não? Quero saber a sua opinião aí sobre essas notícias de hoje. O que você acha da demissão de Pedro Martins? O que você acha também dessa possível indenização que o Santos deve receber na FIFA? Escreva aí nos comentários. Também não deixe de falar aí qual é o seu palpite para esse amistoso, hein? Santos e RB Leipzig, que deve acontecer aí, que vai acontecer na quarta-feira, tá bom? Deixe aí a sua opinião, deixe seu comentário. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui no Mundo do Santos. Faça parte você também do Mundo do Santos aqui no YouTube, tá certo? Curta esse vídeo, é importante pra gente. Curta ele e compartilhe com outro santista, tá certo? Um abraço e amanhã estaremos de volta aqui.